Olá, pessoal. Eu sou Pedro Santos, eu sou consultor financeiro, pessoal e familiar. E eu quero responder essa pergunta que é muito comum aqui no meu WhatsApp, eu recebo com muita frequência. Eu quero te explicar com clareza, então, como é que é o funcionamento de uma consultoria financeira pessoal ou familiar. É natural, né, que as pessoas tenham essas dúvidas, porque existem métodos diferentes, abordagens diferentes. Então, eu quero te compartilhar a maneira como eu trabalho, tá bom? E espero que sirva para você investir em educação financeira pessoal ou familiar, porque é algo tremendamente poderoso. Bom, para que a gente explique como funciona uma consultoria financeira pessoal ou familiar, eu tenho que te dizer qual que é o objetivo de uma consultoria financeira pessoal ou familiar, que às vezes isso não fica muito claro para as pessoas. Vou te dar um exemplo. Volta e meia, alguém me liga aqui, não, eu estou endividado, você me ajuda a entrar com uma ação na justiça contra o banco, porque ele está cobrando juros abusivos. Não, isso não é uma consultoria financeira pessoal ou familiar, pode ser uma assessoria jurídica, portanto, é um trabalho de um advogado, né? É importante entender quais são os objetivos de uma consultoria financeira pessoal ou familiar. Quero te explicar aqui agora, então. Em primeiro lugar, vamos dar uma resposta um pouco mais ampla. O objetivo é levar o cliente, ou você, né, a encontrar a solução para assuntos financeiros de forma clara e mensurável, a partir da entrega de conhecimento, de ferramentas e orientações personalizadas, ou seja, um método. Vamos destrinchar, quero explicar para você o que isso aqui significa. Então, as pessoas têm questionamentos financeiros, não necessariamente problema. Vou dar exemplo, eu quero comprar uma casa própria, mas dizem que eu tenho que financiar, dizem que é melhor comprar à vista, dizem que consórcio é maravilhoso. Então, eu vou buscar um consultor financeiro para me dar uma orientação. É claro que não é só a resposta dessas três alternativas. É preciso olhar internamente para a vida financeira da pessoa, o seu momento atual, a sua carreira, a sua profissão, vários elementos para dar uma resposta adequada, uma solução adequada. E pode ser que para uma pessoa a sugestão seja um consórcio, para outra pessoa seja um financiamento, ou para uma terceira seja comprar à vista. Então eu tenho que entregar a solução a partir do conhecimento desse cliente. Clara e mensurável. A pessoa está endividada, né? Quero saber o quanto ela está endividada para mostrar o quanto ela vai melhorar e resolver aquele problema. O quanto que ela quer poupar em 5, 10, 15 anos. Por exemplo, eu quero guardar dinheiro e investir para a minha aposentadoria. Tá, qual que é a sua idade? 20 anos, 30 anos, 40 anos? Quanto você ganha por mês? Né? Quando você quer se aposentar? Então, eu preciso dar clareza para a pessoa, né, de maneira clara e simples, sem muitos termos técnicos. Eu vejo que, infelizmente, as pessoas ficam perdidas porque elas são expostas a termos muito técnicos. Eu não gosto disso. Eu digo que todo mundo, qualquer pessoa, qualquer cliente meu, independente do seu nível social, acadêmico, os seus valores, os princípios, ele tem que entender, né, o processo que eu vou entregar para ele. Que é essa entrega que eu estou mostrando a ele. Eu vou entregar conhecimento, ferramentas e orientações personalizadas. Conhecimento, vamos dizer assim, a parte conceitual, a parte teórica de um processo, e existem consultores financeiros que têm conceitos diferentes, é muito importante que você saiba disso. Tem abordagens diferentes, por exemplo, tem abordagens muito técnicas, que vão muito para os números, tem abordagens que vão muito para a mentalidade, né? Trabalhar a questão, isso aí é muito mais próximo do coach financeiro. Então, não, eu abordo conhecimento, né, a parte de educação financeira, mas ao mesmo tempo eu entrego ferramentas. Então, a pessoa tem que ter uma ferramenta, e a minha é personalizada a partir de anos de experiência. Foi encontrado aí um modelo, e eu entrego algumas ferramentas, muito poucas, para a pessoa colocar esse conhecimento em prática. E aí eu mostro personalizadamente, né, eu dou orientações para essa pessoa, como é que é o passo a passo. Quando que ela utiliza a ferramenta? O que vem primeiro? Né? Quais as etapas dessa evolução financeira de uma pessoa? Então, é isso que eu quero entregar. Então, eu digo que, em princípio, é educação. Não é nada mirabolante. Então, quando a pessoa chega até mim, fica tranquilo, você não vai ter uma bola de cristal, você não vai ter questões de mentalidade. Feche o olho e se concentre, ouça essa música aqui e fique se imaginando no futuro. Não, consultoria financeira é algo objetivo.
e vai apresentar essa solução para as pessoas. Quais são os assuntos, né, as perguntas mais comuns, ou seja, o que as pessoas buscam em um consultor financeiro? O que ele tem que resolver? Muito comum sair das dívidas. A pessoa está endividada, né, ou está começando a se endividar, ou está super endividada, e ela fala, poxa, eu quero orientação para isso porque eu não consigo mais. E é muito interessante que, infelizmente, as pessoas vão buscar um consultor financeiro somente quando a coisa já estourou, né? A coisa já ficou realmente insustentável. As pessoas vão buscando resolver sozinhas, buscando várias soluções, tudo picadinho, né? Houve de um aqui, houve de outro ali, vai fazendo. Infelizmente, elas vão fazendo muitas renegociações, que isso é algo muito ruim também, se ela não estiver preparada, e aí ela se perde. Então, um tema muito comum de consultoria financeira é orientar alguém a sair das dívidas. Um outro é a organização financeira. Nem todo mundo tem dívida. Apesar de a maioria da população estar endividada, ainda bem que existem pessoas que não estão endividadas. Mas elas ficam no 0 a 0. Não sobra dinheiro. Ganha 3 mil, 5 mil, 20 mil, 50 mil, juro, mas não sobra nenhum centavo. O que eu faço? É uma questão de organização financeira, né? E aí a gente vai ensiná-la a usar melhor o dinheiro com sabedoria para sobrar dinheiro. Começar a investir, olha só, e é um passo a passo. Tem pessoa, Júlio, está começando a sobrar dinheiro aqui, eu estou conseguindo, mas está na poupança aqui, eu estou meio perdido, eu quero começar a investir com qualidade, eu quero uma orientação, né, melhor, é um norte, até para ter um horizonte de tempo. E aí, como eu disse, cada pessoa vai ter um tipo de orientação. É solteiro, é casado, tem filho, não tem filho, é funcionário público, é empresário, é profissional liberal, é um funcionário CLT de uma empresa, né? Olha o papel do consultor financeiro. Ele faz toda uma avaliação geral da realidade da pessoa para entregar a solução. E tem pessoas que já estão num patamar mais avançado, elas querem melhorar os investimentos. Ela já investe, até com alguma qualidade, e ela falou, mas Júlio, eu sinto que eu posso melhorar. Eu me lembro que recentemente um empresário me ligou exatamente para esse objetivo, e no fim ele não mudou nada nos investimentos, mas as orientações que eu dei a ele fizeram com que ele conseguisse aumentar em 7% a quantidade de dinheiro que ele poupava por mês. Olha só que interessante, porque os investimentos dele já estavam muito bem feitos. Só que eu falei, ó, você pode melhorar, em vez de poupar X, você pode poupar X mais 7% a partir disso. E ele fez isso interessante, foi uma consultoria muito rápida, de uma única reunião. Eu vou falar daqui a pouco sobre o tempo de duração de uma consultoria financeira. Mas, em linhas gerais, então, são essas 4 soluções principais que as pessoas buscam a partir de um profissional de consultoria financeira. Muito bem. E aí, vamos lá. Quanto tempo deve durar uma consultoria financeira? Porque eu ouço, volta e meia, a pessoa chega, eu mando uma proposta para a pessoa, mostro, né, como é que funciona o meu trabalho. A pessoa fala, não, mas aqui eu recebi uma proposta, o cara vai ficar 12 meses comigo, um ano inteirinho me acompanhando. É a maneira como ele tem. E muitas vezes as pessoas acabam fechando, acreditando que a quantidade de tempo, né, desse profissional te acompanhando é que vai dar mais resultado. Não necessariamente. É o objetivo, então. Qual que é o meu objetivo como consultor financeiro? Entregar conhecimento para a pessoa de educação financeira, para que ela se planeje, ela aprenda, né, a eliminar dívidas, a se organizar financeiramente, a poupar e a investir. Então, eu entrego um conhecimento para a pessoa para que daqui a pouco ela caminhe com as próprias pernas. Eu posso fazer, é claro, atuar como um planejador financeiro. A pessoa fala, não, Júlio, eu sou muito ocupado, eu tenho uma boa renda, eu quero que você me acompanhe mês a mês, né? E aí, o planejador financeiro, ele não fica um ano só com a pessoa, ele fica anos. Ele dá aconselhamento, ele orienta e assim vai, tá bom? Então, eu digo, no meu ponto de vista, a maneira que eu entrego para o meu cliente uma consultoria financeira para entregar soluções, ela tem um tempo máximo, que é, deixa eu ver se eu coloquei aqui, 90 dias. No máximo, assim, exagerando, 90 dias você vai estar comigo. Isso depois, eu estou como consultor financeiro desde 2008, 2009. Então, foram centenas e centenas de atendimentos para pessoas de todos os níveis educacionais, todos os níveis de rendas.
profissionais de todas as áreas, funcionário público, empresário, profissional liberal, funcionário de empresa. Então, eu descobri que eu consigo, a partir da minha didática, é evidente, lembra lá no início, eu vou te entregar conceito, a partir do conhecimento. As ferramentas fazem parte da minha didática e as minhas orientações. Por quê? Eu mesmo, Júlio Santos, como se você não conhece a minha história em algum outro lugar você vai conhecer, eu fui transformado pela educação financeira. Então, eu só me tornei consultor financeiro porque eu era uma pessoa altamente endividada, que tinha muitos problemas financeiros, e aí isso me gerava muitos problemas nas outras áreas da minha vida, sentimental, familiar, profissional, espiritual, social. Eu sofria muito, eu vivi endividado dos 14 aos 41 anos de idade, totalmente perdido, mesmo com ótimo currículo acadêmico, formado pela USP, trabalhando em grandes empresas como Estadão, Credicar, Itaú, Grupo Pão de Açúcar, bons cargos. Eu vivia perdido, eu ficava ali, o que acontece, né? Eu sabia que o meu calcanhar de Aquiles era a questão financeira. Eu procurei, fui buscando, e aí eu encontrei a solução para a minha vida. E aí eu quis reconstruir o passo a passo. Né? E mais do que isso, eu queria entregar para as pessoas. Eu comecei fazendo pequenas palestras, compartilhando com as pessoas a mudança, elas foram gostando. No começo eu fiz palestras, cursos, daí pediram a consultoria financeira. Então, o que eu entrego para você é fruto de muito estudo. Eu fui coordenador da primeira pós-graduação em educação e coach financeiro no Brasil, lá nos idos 2010. Então, eu ministrei disciplinas de consultoria financeira e educação financeira. Eu contratei muitos professores para compor o programa dessa pós-graduação. Então, eu tenho muita experiência no ponto de vista de conhecimento técnico, conceitual, mas eu tenho uma vivência muito forte. E eu quero entregar para as pessoas toda essa parte objetiva e prática para que as pessoas resolvam e conquistem o que eu tive. Também, né? O que você quer numa consultoria financeira? Você quer ficar rico, milionário? Eu quero, e no primeiro lugar, eu digo o seguinte: ficar rico, milionário é consequência. Em primeiro lugar, aprenda a respeitar o seu dinheiro, a gerenciá-lo, e aí você vai ter mais qualidade de vida, mais saúde física, mental e emocional, vai ser mais produtivo, o dinheiro vai surgir, e aí você vai aprender a organizá-lo para que ele se multiplique. Tudo bem? Então, exageradamente. Normalmente, as pessoas em 30 dias, elas têm a implantação desse processo, eu entrego para o meu cliente os conceitos, mostro para ele a ferramenta e duas orientações, portanto, eu mostro como ele aplicar, e em menos de 30 dias ele tem resultados, ele tem mudança financeira. Tanto que eu digo para o meu cliente que ele não é obrigado a ficar 90 dias comigo. É muito comum, como esse cliente que eu citei, bastou uma sessão, eu juro, já resolvi, muito obrigado e tal. Em média, as pessoas duram ali 30 dias comigo, e aí é evidente que eu faço o quê? Um acompanhamento para quem quer. Pessoas que aprendem muito rápido, que estão muito sedentas pelo aprendizado, aprendem, aplicam e seguem sua vida. Depois de anos, eu as encontro, ou elas me mandam uma mensagem. Esse dia eu recebi, depois de um ano, a pessoa me mandou um e-mail longo falando da sua mudança financeira. Então, tem que haver mudança financeira. E a mudança financeira ela é muito rápida, né? A minha posição. Você percebe? Então, tem gente que fala, se for preciso 12 meses para eu fazer mudança na sua vida financeira, eu não quero, porque você tem um senso de urgência. Para qualquer um daqueles temas que eu disse, seja para investir, seja para sair das dívidas, é claro, para investir você não precisa ter tanta urgência assim, porque você já tem dinheiro guardado, mas até pelo meu perfil muito prático. Quantas reuniões? De 2 a 6 no máximo. Raramente eu me reúno 6 vezes com uma pessoa. Raramente. A média são 3 reuniões. Vou dar até um exemplo aqui. Uma empresa me contratou, eu e a Célia Bispo, que é a coordenadora da ESEF, que é a Escola de Educação Financeira. Então, aqui citando, se algum dia você quiser se tornar um consultor financeiro, um educador financeiro, seja pessoal, familiar, empresarial, nós temos a ESEF, que é uma Escola de Educação Financeira. Ela também tem cursos, tem consultoria, e a Célia é nossa diretora, e nós fomos contratados por uma multinacional para falar com cerca de 200 funcionários. E a empresa tinha uma verba, ela falou, olha, eu tenho essa verba aqui, durante um período tal, que foi estipulado. Eu tinha 3 reuniões no máximo,
Então, era uma reunião por mês. Eu ia lá primeiro, eu fiz as palestras lá no auditório da empresa, para os funcionários que iam voluntariamente, e a empresa falou, gostaram? Querem ter um consultor financeiro? Nós vamos pagar para vocês durante um período médio de 90 dias. Serão uma reunião por mês. Então, uma vez por mês, eu ia lá e encontrava com as pessoas, ficava o dia todo lá atendendo várias pessoas. Então, nós estimulamos que eram 3 reuniões por mês, certo? Então, eu fazia a primeira reunião, entregava o conceito, voltava para a segunda. O que eu percebi, né? E a empresa percebeu também? A maioria das pessoas bastava a segunda reunião, porque eu entregava rapidamente a resposta para ela, certo? Alguns vinham para a terceira reunião só para dizer, para agradecer, para mostrar a evolução, alguns para aprender um pouco mais, existem níveis diferentes de aprendizado, mas eu te digo que, em média, 3 reuniões é suficiente. Qual que é o intervalo? Nessa empresa era mensal, mas normalmente eu tenho 3 reuniões em 30 dias. Uma reunião, daqui uma semana, uma segunda reunião, e depois de mais 15 dias, 20 dias, uma terceira reunião. Isso já é suficiente para te entregar a transformação. E como eu disse aqui, eu faço acompanhamento, monitoro a aplicação. Por que eu faço isso? Porque está validado. Porque tem muito, muito resultado. Tempo de reunião, em média, 1h30. Né? Normalmente, a primeira reunião é que vai demorar mais, é evidente. Eu vou te conhecer mais a fundo, apesar que no processo de negociação você vai me dizer um pouco mais sobre a sua vida, sobre a sua realidade, eu já vou estar preparado. Eu mando até uma ficha de pré-consultoria para ter algumas informações suas. Mas a primeira reunião eu quero entender o seu perfil, é muito importante saber da personalidade da pessoa e tal. Então, ela demora um pouco mais. Às vezes demora 2 horas, 2 horas e meia. Às vezes é muito rápido também, né? Às vezes a primeira reunião demora 1 hora. E aí, as demais reuniões também, em média, 1 hora. Então, eu já acabei falando um pouco sobre mim, sobre a minha história. Eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas. A minha missão é compartilhar conhecimento de educação financeira, porque mudou tanto a minha vida e eu ouço tantos depoimentos. Eu não coloquei nessa apresentação depoimentos, mas eu vou gravar, então, um vídeo com uma série de depoimentos. Esse dia eu estava desenterrando aqui, estava fazendo uma limpeza no meu Gmail, né, no meu Drive, Google Drive, porque já estava estourando ali a quantidade de arquivos, e eu vi um e-mail assim, eu sei muito bem lembro desse rapaz, era em Curitiba, foi idos de 2012, ele falava assim, professor Júlio, estou ligando para agradecer. Eu dava aula em 5 ou 6 escolas, ganhava muito bem, mas nunca sobrava dinheiro. Isso era muito ruim. Mas eu quero te dizer que, com o aprendizado, hoje eu reduzi drasticamente minha quantidade de aulas, dou aula em 2 escolas, minha vida melhorou, consigo poupar, inclusive meu filho está guardando dinheiro para o aniversário. O filho dele, de 3 aninhos, estava poupando dinheiro para o próprio aniversário. Foi um depoimento muito impactante, né? E quantas pessoas me mandam esse e-mail que eu comentei agora, que eu recebi. A pessoa falou, Júlio, eu estou ligando para te agradecer, você chegou na minha empresa, você me deu orientação, eu apliquei, estava muito endividada, devendo no banco, estava para casar, o apartamento que nós compramos na planta a gente ia devolver e mudou radicalmente a minha vida, né? Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com as pessoas. Quem quer aprender, muda a sua vida financeira, tá bom? Então, eu sou formado pela Universidade de São Paulo, trabalhei em grandes corporações, mas eu vivia perdido com essa questão financeira. Isso me gerava muito questionamento, até que eu encontrei uma solução, e isso mudou radicalmente a minha vida. Então, você tem alguém sincero, alguém que quer realmente entregar resultado. Eu acredito num país com educação financeira. Em vez de a gente ouvir aí que existem 70 milhões de brasileiros endividados, eu quero ouvir que nós temos 80, 90 milhões de brasileiros investidores. Isso vai ser muito bom para o país, para as empresas, para as famílias e para cada indivíduo, porque nós somos família, mas nós somos indivíduos, cada um tem os seus sonhos, os seus objetivos, a sua maneira de ver a vida. Então, é muito importante isso, ok? Então, eu já fiz, como eu já disse, tratei tudo quanto é tipo de público, né? Desde pessoas extremamente cultas até as pessoas muito simples, pessoas em cidades muito distantes ou em grandes metrópoles, pessoas em escolas, associações comerciais, multinacionais, empresas, igrejas.
Aliás, eu tenho um projeto que eu gosto muito, né, é de compartilhar educação financeira nas igrejas. Se você é um cristão, eu partilho sobre o ponto de vista cristão, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um livro que eu escrevi aqui. E esse projeto nas igrejas, ele é totalmente gratuito, inteiramente gratuito. Então, se você tem relacionamento com uma igreja e quer levar isso, uma palestra sobre esse tema, tem vários temas, na verdade. Então, numa igreja a gente pode falar a importância de finanças para casais, como preparar os filhos para ter uma vida financeira saudável, a educação financeira e qualidade de vida, existem muitos temas aí que eu posso entregar. Com essa experiência de quase 15 anos, eu fui escrevendo vários materiais, né? O meu primeiro foi esse quarto aí da minha disciplina, Educação Financeira para Pais e Filhos, que mostra a minha trajetória, a minha mudança de vida a partir da educação financeira e minha experiência com os meus filhos. Eu quis registrar isso. Depois surgiram os preceitos bíblicos, que é a base, né? Eu, por ser cristão, eu tive uma formação cristã desde a minha adolescência e eu ficava perdido. Até que quando, a partir dos 41 anos, eu aprendi educação financeira, eu falei, puxa, tem tanto conceito de educação financeira são princípios bíblicos, né? E aí eu fui retomando, e eu sei que Deus quis me entregar esse conhecimento não só para melhorar a minha vida, mas que eu possa entregar na vida das pessoas. Então, é um tema que eu gosto muito. Depois você vê aí, ó, filho rico, como preparar o seu filho para o sucesso financeiro, harmonia financeira para casais. Eu já vi muitos e muitos casais brigando por questões financeiras. Eu me lembro nessa empresa que eu citei, uma vez o rapaz chegou na primeira reunião, Júlio, meu casamento está quase se desfazendo, eu preciso de ajuda. Quantas e quantas pessoas? Ao mesmo tempo, eu já recebi depoimentos de pessoas que falaram assim, Júlio, depois do seu curso, eu aprendi educação financeira, fui ensinar para o meu marido, e isso nos aproximou muito, muito mais. Isso é muito bom, né? Escrevi um material sobre cartão de crédito, porque as pessoas cometem muitos erros sobre cartão de crédito, como desenvolver seu TI financeiro, tem aí 2 materiais para empresas, controle financeiro empresarial, gestão de contas a pagar, inteligência financeira para médicos, porque eu comecei a atuar com médicos e tenho uma abordagem específica para algumas áreas profissionais. Então você pode ver aqui que eu tenho uma produção, né, bastante intensa, porque eu vivencio isso. E tudo isso são experiências, tudo isso é baseado em experiência prática. Nada daquela questão academicista, né? Muita questão teórica, citando muito autor, né, estrangeiro, nada disso, é questões práticas. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço? Vou resumir agora para a gente concluir. Como é que é o passo a passo dessa consultoria financeira pessoal familiar? Como é que, em média, aí são essas reuniões? Primeira reunião, eu vou sentar com você e eu vou ter informações gerais. Você já me disse mais ou menos quanto ganha, quanto trabalha, se é casado, solteiro, e assim por diante. Mas eu vou aprofundar, porque às vezes as informações ficam um pouco vagas. Então, informações financeiras, como eu disse, se você está endividado ou não está endividado, informações profissionais, eu preciso saber. É diferente você atender um empresário e um funcionário público, e é diferente você atender um profissional liberal e um funcionário de empresa, CLT, e assim por diante, porque eles têm maneiras de receber o seu dinheiro diferentes. E normalmente o funcionário público tem uma mentalidade que é diferente da do empresário, que é diferente do funcionário CLT da empresa, que é diferente de um profissional liberal, um médico, um dentista, um engenheiro. Então, isso eu vou começando a construir um perfil seu, entender por que você comete alguns erros, se comete, e começa a perceber também como, por essas informações, eu começo a perceber qual o melhor caminho para eu te entregar aquele conhecimento. E vou saber também de questões familiares. Como eu disse, casado, solteiro, tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. O casamento está bem, não está bem, tem filhos. A esposa trabalha, não trabalha, o marido trabalha, não trabalha. Eu já fiz consultoria em situação que a esposa trabalha e o marido cuida dos filhos, por exemplo. Tudo isso são fatores a serem levantados. Se tem casa própria, se a casa é financiada, se a casa é de aluguel, se mora com os pais. São essas informações pessoais, né? Nas pessoas, a pessoa começa a falar dela, da sua infância, como é que era, como é que ela lidava com o dinheiro. Eu começo a ver as suas crenças, suas convicções, suas opiniões. Eu até brinco, muitas vezes o cliente, na primeira reunião, ele quer fazer consultoria, ele quer me ensinar a fazer consultoria. Então, ele começa a dar a sua justificativa. Não, mas eu fiz isso, aquilo. Ele quer que eu valide os erros dele, né, ou as ideias dele, as convicções.
mas o meu papel é desfazer convicções erradas e permitir que ele aperfeiçoe as convicções que estão no caminho certo e entregar convicções novas. Por isso que a primeira reunião ela demora um pouco mais. Então, a primeira parte, que não é muito demorada, isso aqui em 10, 15, 20 minutos eu já tenho um apanhado geral, e à medida que a gente vai conversando, isso vai se consolidando. Lembra que a experiência, hoje eu digo assim, antes de conversar com a pessoa, se ela me contratou, falou, Júlio, eu quero a consultoria para esse objetivo, e falou ali, em linhas gerais, como é que é, eu já sei mais ou menos como é que eu vou conduzir. Nessa sessão 1, eu vou identificar esse assunto principal, né? E tem assuntos secundários. Então, por exemplo, estou altamente endividado. Ok, isso é o assunto principal. Só que eu vou ver pela dinâmica familiar, os acontecimentos ali, a atividade profissional dele, existem problemas secundários que levaram ao endividamento. Vou dar um exemplo muito prático. Uma vez uma pessoa se endividou muito, ela estava bem financeiramente, ela trabalhava, o marido trabalhava, só que a irmã dela ficou desempregada. E ela começou, por gratidão, porque no momento que essa pessoa passou dificuldade, a irmã, agora desempregada, ajudou muito, ela começou a ajudar essa irmã. Só que, número um, ela não falava com o marido, e número dois, ela ajudou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e começou a ajudar. A pessoa, né, não conseguia sair do problema financeiro. Essa minha cliente começou a se endividar, começou a usar cheque especial, crédito e assim por diante. Você percebe? Então, o problema principal, o endividamento, o problema secundário, uma questão familiar. Existem outros casos, é simplesmente consumismo, né? E por aí vai. Então, a organização financeira, a mesma coisa. A pessoa, puxa, não sobra dinheiro por quê? Porque a pessoa, não, meu pai me ensinou que dinheiro a gente não deve ficar perguntando o preço, não, tem que gastar mesmo. E já que eu ganho bem, então vamos gastar. Aí é um problema. Qual que é o problema secundário? Analfabetismo financeiro. Então, né, normalmente, nós temos aí, esses são os principais, os assuntos principais, e aí eu vou vendo os aspectos secundários. Às vezes tem aspectos secundários positivos. A pessoa que começa a investir, ela já tem uma boa formação, já tem conhecimento, ela está muito interessada, então agora é só eu fazer algum ajustezinho, foi o que eu fiz com esse empresário. Ele não mudou nada no investimento, mas com a orientação que ele deu, ele foi lá rápido no gatilho e melhorou significativamente o resultado financeiro. Significa que ele vai ficar rico muito mais rápido. Ele aprendeu a investir melhor. Nessa sessão 1, então, eu identifiquei o perfil do cliente, fiz um panorama geral, cultural, comportamental, familiar, os seus valores, os seus objetivos, né? E também as suas fraquezas. Então, é muito comum a gente ver pessoas que são altamente manipuláveis, altamente sensíveis, altamente frágeis, pessoas que têm conceitos de finanças muito distorcidos. Então, tem vários elementos que nessa conversa, como eu disse naquela empresa, ela adorava. Eu não falei, eram 3 reuniões no máximo e cada reunião duraria no máximo 50 minutos. Então, normalmente em 50 minutos eu consigo ver tudo isso. E aí, já nessa primeira reunião, eu também identifico as forças, como eu disse, né? Eu conheço geral, e aí eu vou te apresentar um método de fluência financeira. Vamos supor que a reunião dura 50 minutos, em 35 minutos eu te ouço. Agora, em 15 minutos no máximo é suficiente. Às vezes, 10. Né? É claro que numa consultoria aberta, que não é numa empresa, eu tenho muito mais tempo, eu vou desenvolver. Eu vou aprender, eu vou apresentar um método de maneira bem objetiva, bem didática, bem simplificada, para que você entenda. E aí, você vai ter conceito, vai já ter a minha primeira ferramenta de aplicação, e eu vou te dar uma lição de casa. Eu não vou, né, fazer aqui uma reza brava e a sua vida financeira vai mudar. Né? Eu não vou falar, ó, repita esse mantra aqui durante toda a semana, faça uma simpatia que a sua vida financeira vai mudar. Eu vou te dar atividades práticas. Né? Eu não dou resposta pronta. Isso é muito importante que você saiba. Se eu vou te entregar o aprendizado, você tem que fazer. Entreguei, acabou a primeira reunião. Essa primeira sessão, como eu disse, vai durar no máximo, em média, 2 horas. Próxima sessão a gente vai marcar daqui 7 dias, 15 dias, às vezes ocorre menos, de acordo com a evolução da pessoa. Pode demorar 2 dias, 3 dias, tá? Eu vou acompanhando. Por isso que eu digo uma consultoria personalizada.
E entre uma reunião e outra, fiz a primeira reunião hoje com você. A gente vai conversar daqui a uma semana. De hoje até uma semana, daqui 7 dias, você vai mandar um WhatsApp, Júlio, estou com uma dúvida aqui, estou fazendo isso, aquilo, ó, conversei com a minha esposa, tal, já mudei isso. Isso é muito legal. No dia seguinte da reunião, as pessoas começam a me mandar mensagem falando pô, essa ferramenta que você me deu já abriu minha mente, olha, eu não enxergava isso. É por isso que ela tem que entregar a transformação financeira e eu sei que você vai ter transformação financeira. Depois vamos para a sessão 2. Na sessão 2, nós vamos avaliar o que você fez. Você já vai sair impactado, você já vai relatar o que fez, alguns fazem um pouco mais, alguns fazem um pouco menos. Eu já percebo aqui o ritmo da pessoa, né? E aí eu vou calibrando aqui a intensidade do meu trabalho. Vou corrigir algumas atividades práticas, então, alguns com, eu fiz dessa maneira, eu pensei em fazer isso, às vezes a gente corrige, se a pessoa está pensando em tomar uma decisão, a gente elabora melhor e toma e vê as possibilidades, e aí eu apresento alguns conceitos novos, poucos conceitos, né? A minha metodologia é muito simples, tem meia dúzia de conceitos, muito simples, muito objetivos, duas ferramentas, 3 no máximo, e muita orientação prática. Essa reunião já era mais light, a pessoa, como eu disse, ela já se sente mais segura, e ela já evoluiu, já evoluiu. Na sequência das atividades, né, ele vai aperfeiçoar aquelas atividades que ele vai fazendo, ele vai continuar fazendo, e aí eu posso dar uma ou outra de acordo com, vamos lá, está investindo, está endividado, está organizando financeiramente, de acordo com cada situação ele vai ter atividades específicas. Tempo dessa reunião, em média, 1 hora. Próxima sessão, 15 a 30 dias. Porque daí, entre a primeira e a segunda reunião, eu já entreguei 80% do conhecimento das atividades, agora é só fazer, então não precisa de muita coisa. Né? E aí a próxima sessão daqui uns 15 a 30 dias. Novamente, continuo dando orientação. Por isso que eu disse que em 30 dias você já sai transformado. Eventualmente, nós temos a sessão 3. Avaliamos o que fez na parte 1 e 2, verificamos. Normalmente, a gente faz já na reunião 2, temos resultados quantitativos e qualitativos. Exemplo, quantitativo, puxa, eu estava super endividado, mas eu já consegui aqui resolver 2 ou 3 dívidas rapidamente, eu já fui lá e matei. Eu estava aqui com um tipo de investimento, uma relação com a instituição financeira em relação ao investimento, eu tomei essa decisão, já melhorou o meu aporte mensal. Então, é quantitativo. E qualitativo por quê? A pessoa, quando ela aprende isso, ela fica mais feliz, ela se sente mais motivada, ela se sente mais segura, ela descobre que ela está assumindo o controle financeiro, controle da vida financeira dela, está potencializando isso. Então, quantas pessoas me dizem, Júlio, depois que eu fiz a consultoria, mudou radicalmente, mudou a minha depressão, eu estava depressivo, estava triste, agora isso mudou, parei de tomar remédio, agora eu faço caminhada, melhorou meu relacionamento, isso é qualitativo. E aí a pessoa parte para o aperfeiçoamento. Né? Volta e meia ela faz aí alguns contatos, Júlio, eu estou pensando nisso, me dá uma dica, me dá um conselho. Né? Porque aí, a partir desse momento, você desenvolveu a inteligência financeira. Quero te recomendar, eu te mostrei alguns livros aí anteriormente. Invista no livro Como Desenvolver o Seu QI Financeiro, ele é muito importante, ele é muito objetivo, muito simples, e ele vai te dar um norte sobre isso. E aí eu dou agora orientações um pouquinho mais específicas em relação ao investimento, eu vou mais a fundo, em relação à questão de dívida, eu aprofundo algumas questões para consolidar, em relação à organização financeira, eu já falo um pouquinho mais de investimento, né? Então, aí eu fecho todo o ciclo de educação financeira da pessoa. Então, normalmente, isso é suficiente. Em alguns casos, a gente vai para a quarta, para a quinta sessão, sexta. Eu vou entregar uma proposta para você de trabalho, né? 90 dias até 6 sessões, ok, fica à vontade, eu estou aqui para te servir. Mas estou te dizendo que não é necessário normalmente. Quero que você esteja interessado. Até que eu pergunto. Às vezes eu recuso uma consultoria porque eu vejo que a pessoa não está muito afim. Ela quer que eu resolva o problema num estalar de dedos, né? Num passe de mágica. Não é isso. Aí ele compara como é que era antes e depois. Então, isso que é mensurável e tangível, né? Qualitativamente. Depois da terceira sessão, 1 hora, às vezes ela demora muito, mas porque você começa a conversar, a pessoa começa a falar da vida dela, a gente se torna amigos, né? Claro que eu me torno amigo desde o início da primeira reunião. A gente tem um carinho muito grande pelos nossos clientes, porque
a gente começa a saber da vida da pessoa, começa a fazer parte, né, da sua vivência. Próxima sessão, 30 dias, e aí vai. Certo? Muito objetivo. Eu diria, né? Até eu gravei esses dias um vídeo que, assim, qual que é o maior arrependimento das pessoas que fazem uma consultoria financeira? O maior arrependimento é falar, puxa, por que que eu não fiz antes? Júlio, por que que eu não te conheci antes? Esse é o maior arrependimento. Eu quero te recomendar, invista, né, em educação financeira pessoal ou familiar. Invista, isso é para o seu bem. Ah, mas é caro. Cara, você pagou 10, vamos supor, né? Pagou 10 mil a uma consultoria financeira. O cara te permitiu para você mudar a sua vida, nunca mais se endividar. Você vai recuperar esse valor de acordo com a sua renda tão rapidamente, vai multiplicar e vai se tornar independente financeiramente. Estou dando aqui um exemplo banal. Minha consultoria, normalmente, ela não custa 10 mil reais. Raramente ela custa. É claro que tem alguns fatores que eu vou considerar para entregar uma proposta de trabalho. Eu tenho que entender. Por isso que a pessoa pergunta, qual é o preço da sua consultoria financeira? Eu preciso que você me fale algumas informações gerais. O que que você faz, qual é a sua idade, qual que é o problema que você quer resolver, qual que é a sua profissão, quanto que você ganha por mês, sabe? Quanto que você tem investido, que tipo de instrumento financeiro você usa para eu calibrar e te entregar. Mas, assim, consultoria financeira é investimento. Ela sempre vai te dar um retorno muito, muito, centenas de vezes maior do que aquele valor que você vai investir no momento inicial. Então, eu quero te perguntar se você quer ter uma transformação financeira na sua vida pessoal e familiar. Eu errei ali no sul, eu coloquei sal, né? Peço desculpas. Então, se você quer ter uma transformação, eu quero me colocar à sua disposição. Entra lá no meu site, juliosantos.com.br, para você conhecer o meu trabalho um pouco mais. Esse é o meu e-mail, juliosantos.com.br. Esse é o WhatsApp da ESEF Educação Financeira, que é o canal que a gente centraliza o atendimento. Lá no meu site você vai ter acesso ao blog. Você tem aí uma série de canais, né? Tem um blog, tem um Instagram, tem um podcast. Então, você tem várias maneiras de me acessar e buscar essa transformação. Pode entrar em contato, a gente vai conversar informalmente, sem nenhum custo, eu vou avaliar o quanto eu posso te ajudar. Se eu não puder te ajudar, eu vou falar, eu não tenho condição, dificilmente isso vai acontecer, ok? Existe solução para a sua situação financeira, qualquer que seja, só que você tem que tomar coragem. As pessoas, eu percebo que as pessoas não têm coragem de buscar ajuda. Elas ficam mergulhadas na sua vergonha, no seu orgulho, e acabam ali se afundando financeiramente ou perdendo a oportunidade de enriquecer rapidamente. Certo? Aqui é o site da ESEF, Escola de Educação Financeira. Eu espero que você seja muito feliz, que você prospere, que você busque e tenha conhecimento de educação financeira, para que a sua vida e sua família sejam transformados. Tá bom? Então é isso, um grande abraço. Manda aí o seu depoimento, depois, se você chegou até aqui, eu queria que você mandasse uma mensagem, seja por Instagram, por e-mail, por WhatsApp, pelo YouTube, talvez eu coloque esse vídeo aqui no YouTube. O que que você entendeu disso? Tem sentido? E o que que você acha, né, da educação financeira? O quanto ela é importante para você? Tá bom? Um grande abraço.